Vamos lá. Seja bem-vinda ao canal Astronauta das Finanças. E hoje nós vamos falar, meu chapa ou minha querida, a diferença entre CDB e CBD. Não confunda os dois, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença entre eles. Então, por favor, se você aí é um maconheiro ou um chapador de cabeça, vamos falar a respeito. Você também tem que aprender a investir seu dinheirinho, viu, cara? Então, assim, vamos explicar aqui o que é CDB e o que é CBD. Às vezes a gente se confunde, né? Então, vamos lá. CDB é um tipo de investimento. CBD é um composto químico, é uma substância que existe na planta da cannabis. Então, não confunda os dois, tá? CBD é o canabidiol, ajuda no estresse, ajuda na ansiedade, na depressão e outros tipos de enfermidades humanas. E esse aqui ajuda você a guardar o seu dinheiro e ter mais segurança financeira. Então, não confunda os dois. Vamos lá para a nossa aulinha de CDB? A primeira coisa que nós devemos saber é o que significa o CDB. E CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Certificado Depósito Bancário. E o que significa essa criança aqui? Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal ensinando sobre CDB, CDI e tal. E é bom você ver. Eu vou deixar no card aqui, em cima do vídeo, ou então na descrição, para você entender como funciona esse tipo de investimento. Vamos apagar aqui. Já que a gente já sabe o que é CDB, eu quero explicar para vocês como é que que tipo de investimento é esse? Tá, CDB é Certificado de Depósito Bancário. Como é que você investe nele? E como é que eu vou ganhar alguma rentabilidade com ele? Eu quero fazer um investimento de R$100 por mês, R$50 por mês, e eu não quero ter problemas, eu não quero perder o meu dinheiro, eu quero ter uma alta rentabilidade e tal, e eu quero deixar a curto prazo. O CDB ele é ótimo para isso, para você deixar a curto prazo, tá? 3 meses, nós temos CDBs de 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos, até de 7 anos, que lá no PicPay existe essa opção de você investir num CDB para deixar 7 anos lá rendendo. Mas vou deixar bem claro para você que o CDB é ideal mesmo você deixar a curto prazo, curtíssimo prazo, para fazer uma reserva de emergência, tá? O CDB, ele está atrelado a uma taxa de juros, um CDI. Então, eu sei que ele vai render de acordo com o CDI. Ah, mas o que é CDI? Poxa, CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. O que quer dizer, meu Deus? O que é isso? Que coisa assombrosa é essa? É um tipo de certificado de empréstimos entre bancos, quando um banco empresta dinheiro a outros bancos e vice-versa. Então, eles criam uma taxa para que quando o banco empresta dinheiro para o outro banco, ai meu Deus, que difícil, que palavra difícil, é banco, hein? Quando ele empresta dinheiro a outro banco, ele quer receber com juros. Então, o CDI é uma taxa estabelecida por esse tipo de modalidade, por esse empréstimo entre os bancos. Então, eu empresto dinheiro para o banco empresta dinheiro para outro banco. Então, quando esse banco que pediu dinheiro emprestado for me devolver com juros, eu repasso a parte do cliente que investiu com juros também. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho um CDB que rende 90%, né, do CDI, 90% dessa taxa aqui, então vou receber o valor, o montante, o valor que eu depositei, que eu investi, mais a taxa do CDI. Entendeu? Mais essa taxa aqui, ó, 90%. Então, isso quer dizer o quê? Se eu empresto
R$ 100, eu vou receber mais ou menos, se a taxa do CDI está 14, hoje está 14, porque baixou a taxa Selic, então a taxa Selic baixou para 14,25%, então eu vou receber 14,15%, porque é 0,1% a menos. O CDI ele sempre vai ser 0,1% a menos do que a taxa Selic. Entendeu? Se a taxa Selic vale isso aqui, 14,25 hoje, né? Porque a taxa de hoje, hoje são 20 de junho de 2026, ela caiu para esse valor, então o CDI vai render 0,1% a menos, sempre, tá? Que a gente pode até considerar que ele está atrelado à taxa Selic over. Aqui é a taxa Selic meta, é a meta do Copom. E aqui é a taxa Selic over. Então o CDI está atrelado diretamente. Então se ela rende 90% de 14,5, então você faz o cálculo, você diminui em cima desse valor, 14,15 menos 90%. Então você vai saber mais ou menos quanto que vai render seu dinheiro. É meio confuso, mas é muito simples. Você não precisa se atentar aos números. Você usa os simuladores, que isso te ajuda a clarear mais a mente. Então vamos apagar aqui. Tem taxa de CDI que rende, meu caro e minha cara, rende 100%. Tem taxa CDB que rende 100%, tem CDB que rende 102%, tem CDB que rende 110%, tem CDB que rende 120% do CDI. Então, 120% do CDI significa o quê? Que vai render o 100% mais 20%. Ah, mas é lógico isso aí, pô, até uma pessoa retardada consegue entender, mas vamos lá. Se vai render 14,15%, então você soma, você faz o cálculo, multiplica por 20%, para você saber quanto é 20% de 14,15%, tá? Então você soma 14,15% mais 20% de 14,15%. Eu vou ver se eu consigo acertar esse cálculo na calculadora. Só um minuto. Vamos lá. 14, aqui deu, ó, 2,83% a mais. Como é que eu fiz isso? 14,15. Se você é bom em porcentagem, lá se você estudou porcentagem no ensino fundamental e você gostou dessa matéria, então você vai saber fazer. Menos 20%. 11,32%. Então, eu clico em igual para saber qual é o valor que vai ser atribuído. 2,83%. Então, eu somo 14,15% mais 2,83%, que vai dar, vamos lá, 14,15% mais 2,83%, vai dar 16,98%. Então, se 120% vai render 16,98%. Rende muito mais do que a taxa Selic, rende muito mais do que 100% do CDI. Então, eu quero dizer que os meus R$100 vai render 16,98%. Mas uma questão muito importante, toda rentabilidade que pode ultrapassar 100% do CDI, você tem que estar atento, porque você tem que deixar seu dinheiro lá, você tem que deixar seu dinheiro preso lá o tempo necessário até o vencimento daquele CDB, para ele poder chegar à máxima rentabilidade possível, tá? Você não... Tomara que esteja gravando, porque parou de gravar aqui, porque descarregou o meu microfone. Então, se você entendeu até agora sobre o que é CDB, você sabendo a rentabilidade, está sabendo que quanto maior o rendimento daquele CDB, mais tempo você tem que deixar lá investido. Vamos apagar aqui para a gente poder continuar a nossa explicação, tá? Vou apagar. Hoje no mercado nós temos disponíveis em vários bancos. Nós temos os bancos tradicionais, né?
Tradicionais. Quais seriam esses bancos tradicionais? Ok. Bancos tradicionais como o Banco do Brasil, Caixa, Santander, que são os privados, aqui são estatais, quase, né? Temos a Bradesco, né? Temos Santander, Itaú. Nós temos os digitais também, as fintechs, temos digitais, que seriam PicPay, Nubank, que mais? Mercado Pago, né? Mercado Pago, que mais? O BTG Pactual, né? O próprio banco digital do BTG. Temos a XP, o banco digital da XP, que é a maior corretora, né? Porque aqui também não é só banco digital, ela é corretora de investimentos também, e ela é mais ampla, você consegue fazer vários tipos de investimentos na XP. Então, a XP também tem um CDB do PicPay, que eu já vi, eu recebo alertas, né? Eles vendem o CDB do PicPay porque são um conglomerado de empresas, mas de um grupo só. Então, o PicPay e XP pertencem ao mesmo grupo de empresários. Eu acho que até a Nubank entra nesse rolo. E eu fiquei sabendo que o PicPay está com um problema aí lá no Distrito Federal, aí está sendo monitorada pela Polícia Federal, vi essa notícia hoje. Então, assim, as fintechs, elas são legais, assim, são bacanas e tal, mas você tem que se atentar sempre, porque como elas são digitais, elas não têm agências espalhadas pelo Brasil, então você não tem uma certa segurança, tá? Uma coisa mais conservadora. Você não tem uma segurança, você só tem o contato do 0800 para resolver seus problemas e tal. Então fica muito difícil, porque lá, além de serem digitais, elas são privadas. Então eu, particularmente, eu estou vendo agora com essas mudanças que está acontecendo com essas empresas digitais, eu estou vendo que as tradicionais são melhores para a gente manter nossos investimentos, porque ninguém gosta, cara, de perder. Imagina, você está com 1 milhão investido e de repente o banco, a fintech lá quebra e você só pode receber até 250 mil por mês do banco, né? O Banco Central que vai pagar essa conta, então é difícil, né? O governo tem que pagar uma conta de um banco privado porque o banco privado quebrou e você também perdeu dinheiro, porque se você tinha 1 milhão lá investido, você só vai receber 250 mil, é uma perca enorme de patrimônio. Então, por isso que eu acho que, sinceramente, que você manter suas contas, seus investimentos em bancos físicos, que tem agências espalhadas pelo Brasil inteiro e tal, é mais seguro, sabe? É mais seguro, é mais assim, é mais racional estrategicamente. Então, nós temos essas opções. Sabendo que esse banco aqui, os digitais, lógico que ele tem os CDBs melhores, né? Eles têm os CDBs de alta rentabilidade, mas isso não quer dizer que vai te dar segurança lá no futuro. O banco pode quebrar e quebrar suas pernas, né? Literalmente. Então, vamos lá. Se você entendeu até aqui, deixa o seu comentário aí abaixo, deixa aí qualquer dúvida que você tenha. E é um tipo de investimento muito legal, porque ele tem a garantia do FGC, se der problema, você vai receber de volta o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que só está disponível quando é questão de você emprestar dinheiro para banco. Então, essa modalidade ela só está disponível porque aqui envolve o investimento que você fez para o banco. Então, o governo não, desculpe, o Banco Central, ele garante que se acontecer algum problema, né, no banco, você consiga receber seu dinheiro, pelo menos, né, até 250 mil de volta. Sacou? Então, se você tem alguma dúvida sobre o que é CDB, deixa aí seu comentário abaixo, tá? Quais são os CDBs bons aí do mercado e tal. Você vai ver CDB pré-fixado. No Banco do Brasil, nós temos dois tipos de CDBs. Nós temos CDB DI, nós temos o CDB pré, que é o pré-fixado do Banco do Brasil. Esses dois aqui. Então, esse DI aqui, ele vai acompanhar a rentabilidade da taxa Selic, entendeu?
Ele está rendendo hoje 1,1% mais ou menos, mas você vê lá o gráfico, lá no aplicativo. Aqui, o pré-fixado, esse aqui você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser, porque ele é liquidez diária. O CDB-DI do Banco do Brasil. Esse outro aqui, você deixa o seu dinheiro preso, porque ele é pré-fixado, então ele vai pré-fixar um rendimento. Tá? Por exemplo, se está 14,25 a taxa Selic, e ele só opera a 99% do CDI, lembrando disso, então ele vai render em média 14,10%, eu acho, porque é 99% do CDI, a gente sabe que o CDI rende menos do que a Selic, a 0,1% a menos, então a gente tem 14,15%, aí você diminui mais 1%, que vai ser mais ou menos 14,10% ao ano de rentabilidade. E você divide aí em 12 meses, você vai saber mais ou menos quanto vai render por mês aquele dinheiro que você colocou. E esse dinheiro aqui no pré fica preso lá. Ah, mas aí tem um problema. Aqui no CDB do Banco do Brasil, você só consegue investir o mínimo R$ 500. Diferente do PicPay, que você consegue colocar por muito menos, tipo R$ 100. Você pode começar com R$ 100. Eu acho que eu já vi investimento de R$ 50, mas no Banco do Brasil o mínimo lá de investimento é R$ 500, tanto para um como para o outro também, tá? R$ 500. E vale a pena você deixar seu dinheiro lá. Você ir aportando no CDB, a curtíssimo prazo. Você fazer um caixazinho e pular para outro tipo de investimento. Tipo, você pode pegar o CDB, criar um caixazinho de emergência, passou um ano, você retira esse dinheiro com o lucro, né, com o rendimento, e compra e repassa para títulos públicos. Olha só que maravilha, você pega esse dinheiro, já juntei R$ 1.200 com juros e tal, aí você vai lá pega esse dinheiro inteiro, investe e compra títulos públicos, e aquilo vai rendendo, vai virar uma bola de neve. Lógico que você não vai parar por aí, você vai aportando em outros investimentos mais conservadores até fazer o seu patrimônio crescer. E é isso, gente. Olha, eu vou parar por aqui, eu acho que já deu para vocês entenderem, tá? Acompanhe as notícias aí do mercado, principalmente sobre a taxa Selic. Porra, tanto pó aqui. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um curso, uma aula que é uma aula paga, que é sobre debêntures, que é uma modalidade de investimento onde você de renda fixa, onde você compra títulos públicos, aliás, títulos de empresas, você investe em empresas através de títulos. É um investimento arriscado, mas caso você queira aprender, a aula eu vou deixar aqui também, ou no primeiro comentário, ou na descrição desse vídeo, tá? É uma aula bacana, só custa R$19,90, porque é uma aula de meia hora, então o valor da aula de um professor é R$50 a hora, professor particular, então eu estou colocando menos da metade do que custaria. E assim você vai estar me ajudando, porque esse canal não é monetizado ainda, então eu não recebo nada para estar aqui. Estou fazendo de graça. E é isso, gente. Até mais. Boa sorte.